Oi gente, meu nome é Letícia e sejam bem-vindos a mais um diário de aprovação. Hoje é dia 2 de setembro, são 6h30 agora. Se vocês estiverem ouvindo uma música de fundo assim, peço que ignorem, porque é meu queridíssimo vizinho que assim ama botar música alta, sabe? É uma delícia de estudar, sabe? O dia inteiro ele botando música alta. Isso quando não é karaokê. Mas enfim, tudo bem, eu só posso reclamar a partir das 10, então eu fico esperando 10 horas assim, ó, com uma força de vontade. Mas vamos ao assunto principal do vídeo, que são os estudos. Como é que vocês estão? Hoje é terça-feira. Eu tinha começado a gravar um vlog ontem, mas aconteceu alguns perrengues na minha vida, assim. Eu acordei cedinho, porque eu tive simulado presencial no meu cursinho presencial. E foi tipo 7 da manhã, eu fiz simulado de naturezas e matemática, né, dia 2 do Enem. Foi um simulado que assim, na parte de naturezas, mamão com açúcar, tava assim, maravilhoso, tava delícia de fazer. Agora na parte de matemática, eu não respondo por mim. Tava muito difícil, foi uma prova muito demorada. Eu saí faltando 5 minutos pra acabar a prova, pra vocês terem uma noção. E aí depois disso, eu fui pro shopping, porque eu tinha um exame pra fazer. Acabou que eu não consegui fazer meu exame. E eu fui fazer só hoje. E, enfim, também não gravei mais, porque ontem também aconteceu do meu padrasto ter se acidentado, ele caiu. E aí eu ainda fui levar ele no médico, porque a gente ficou com medo dele ter quebrado alguma coisa, mas ele tá bem também. Tá todo mundo bem, e é isso. Eu só consegui parar pra estudar um pouco melhor hoje de tarde, quando a gente voltou do meu exame, do exame dele também. E acabei não gravando, mas vou gravar agora que daqui a pouquinho eu tenho aula de biologia. A gente vai corrigir o simulado da semana passada. Eu tenho correção individual com a minha professora, mas é sempre bom ver a correção dela ao vivo, que ela sempre dá um contexto por trás da questão, dá uma revisada, assim, dá uns truques, uns macetes, assim, sabe? Que é sempre montando ao vivo pra poder pegar. Aí eu tava só preparando aqui o PDF certinho, com algumas anotações que eu já tinha feito da correção que ela tinha feito individual, pra poder ficar prontinho pra eu poder participar da aula ao vivo. E isso, já falei muito! Vamos lá! Boa tarde, gente. Hoje é dia 3, são 1h pouco agora. Eu acabei de almoçar, vou dar uma descansada e vou voltar a estudar. Acabou que eu não gravei nada de manhã, mas eu vou gravar agora à tarde pra vocês, tá tudo bem. Eu vou imprimir um simulado agora de biologia que eu tenho que entregar ainda hoje pra minha professora, pra poder ter o feedback, tudo. Depois disso, eu devo fazer também uma lista de biologia objetiva, que é do simulado passado, que eu não fiz ainda, que quando ela manda o feedback, ela manda também uma lista objetiva pra poder a gente dar uma revisada nos pontos que estão mais fracos na gente. Enfim, aí eu não fiz ainda, eu vou fazer. Devo ver uma coisa ou outra de matemática, e aí eu tenho aula de biologia à noite. Então, tipo assim, meu dia hoje está resumido em biologia. Mas vou mostrar tudo pra vocês. Vamos lá? Tava baixando aqui o simulado pra imprimir. Só, cara, a minha janela dá direto pra minha piscina. Eu só tô pensando nisso. Tá um calor desgraçado no Rio de Janeiro hoje. Tudo que eu queria era a piscina, mas tenho obrigações pra fazer. Então, gente, eu acabei o simulado agora, são 3h30. Eu comecei, ele era 2h pouca da tarde, então foi tipo 1h e pouquinho de simulado. Eu achei esse segundo simulado um pouco mais fácil que o primeiro. Eu consegui responder todos os comandos.
Mas não sei, né? Vamos esperar o feedback. Eu me senti um pouco mais confiante nesse. Eu tentei responder todos os comandos, porque no simulado anterior eu tinha deixado vários comandos sem responder. E aí eu levei uma bronca da minha professora. Não é uma bronca, né? Foi um puxão de orelha, assim, leve. Pra eu não realmente deixar nada em branco, né? Tipo, porque na hora da prova eu não vou deixar nada em branco. Eu vou responder mesmo sendo uma coisa muito idiota. Então, dessa vez eu não deixei nada em branco. Falei a abobrinha mesmo. E veremos o resultado. Eu continuo muito nervosa pra UERJ. Continua sendo a prova que eu me sinto menos preparada, assim. É uma prova que eu tenho medo, porque eu nunca sinto que eu sei o suficiente. Então, é uma prova que eu me dedico bastante, mas que eu não me saio tão bem quanto o Enem, que eu não me esforço tanto assim. Então, no geral, o Enem costuma ser meu foco por isso, né? Eu até estou estudando mais pra Enem por causa disso, porque é onde eu me dou melhor. Mas a gente não pode deixar a peteca cair, a gente tem que estudar pros dois. Enfim, agora eu vou fazer a lista objetiva que a minha professora mandou, que é referente aos assuntos que eram meus pontos fracos do último simulado. E aí depois disso eu devo ver mais alguma outra coisa, ainda não sei, depois eu falo com vocês. E mais tarde eu tenho aula ao vivo, então preparei isso também. É isso. Enquanto eu estava fazendo simulado, e agora também, enquanto eu estava fazendo aqui, meu namorado estava estudando em ligação comigo. Os dois mutados, mas juntos. Não sei se deu pra ver, mas é isso. Enfim, gente, vamos lá. Tô cansada, mas a vida não para. Reta final é uma loucura. E se Deus quiser, chegaremos lá todos juntos. Então, gente, eu fiz a lista de biologia. Ela acabou me tomando muito mais tempo do que eu achei que ela tomaria. E por ter tomado muito mais tempo, também tomou muitas energias. E eu já tinha feito simulado discursivo, que também gasta muita energia, a gente fica muito cansado. E acabou que eu não estudei mais, né? Agora são 6h45, faltam 15 minutos pra minha aula ao vivo. Que eu não tô considerando se eu quero assistir ao vivo ou se eu vejo gravada depois, mas eu acho que vou tomar vergonha na cara e vou ver a aula ao vivo. Pra não falar que eu fiquei sem estudar nada, o meu namorado, ele ainda tá estudando ligação comigo. Eu tô vendo ele fazendo as questões. Ih, desfocou, pronto. Eu tô vendo ele fazendo as questões e tô fazendo, tipo, daqui também só, tipo, na minha cabeça. Porque eu tô só assistindo ele fazendo, né? E isso, sabe? Tipo, é o ápice do que eu tô fazendo, porque tô muito cansada. Mas ele tá fazendo questões de química e eu tô aqui só existindo, assistindo. Tentando fazer alguma coisa. Enfim, eu vou ver se eu vou ver a aula ao vivo ou não. E depois eu venho falar com vocês. Eu não tô decidindo. É uma decisão muito difícil. Acabou que eu postei uma enquete no meu Instagram. Então, se você não me segue, meu arroba tá aqui. Perguntando às pessoas o que eu fazia da minha vida. Porque eu tô realmente muito cansada e não sabia se via a correção ao vivo. Principalmente por já ter, né, a correção individual. E já tá estudando meus erros, tudo. Então, a maioria votou que não. Muito obrigada a quem votou que não. Mas pra não falar que eu não tô estudando nada, eu tô ajudando o meu namorado com orgânica. Então, de certa forma, eu tô estudando? Sim, mas é um estudo muito mais leve e é bom porque eu tô cansada, então é isso. Provavelmente só vamos ver amanhã, então até daqui a pouco. Oi, gente, então hoje é dia 4 de setembro, são 7h30 da noite agora e acabou que eu não gravei nada do meu dia pra vocês. O dia acabou sendo meio corrido, porque lembra que eu fiz um exame? Fiz na terça-feira. Será que eu comentei com vocês? Eu não sei, mas eu fiz um exame. E aí eu tinha que levar esse exame pra minha médica, só que ela parou de aceitar meu plano. Então eu tive que achar uma outra médica e acabou que eu achei um encaixe pra hoje. Então eu tive que, tipo, parar toda a minha vida pra poder ir na consulta, mas tá tudo bem, graças a Deus. Enfim, aí o dia foi meio corrido, mas agora, nesse exato momento, eu tô vendo a correção das últimas questões do simulado discursivo da semana passada de biologia. E antes disso eu tava fazendo as questões da reta final Enem, do Foco Medicina, que eu fiz ano passado. Aí, enfim, meio que estava arrasando, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui eu ainda tenho as listinhas do ano passado, aí eu tava refazendo essas listinhas do top 5, eu fiz também aqui de mais outras 2 matérias de biologia.
mas agora eu estou assistindo a aula ao vivo. Eu provavelmente não vou fazer mais nada hoje, eu vou só terminar de assistir a aula ao vivo e vou jantar e vou dormir. Mas é isso, só pra vocês terem um update do que foi meu dia hoje. Fora isso, eu fiz um simulado de química hoje também, que era o simulado da semana passada e eu acabei não fazendo, então eu fiz hoje mais cedo. E fora isso, eu fiz mais umas questões de naturezas, que eu fiz o SAIS 2 de 2023. Então, caso alguém queira saber, quiser fazer, quiser comentar, pode falar comigo.